Deixem-me começar por dizer primeiro uma palavra ao Jorge Magalhães. Não tenha medo de usar, nem receio, nem qualquer prurido de usar a palavra companheiro. Como os dedos da mão, unidos como os dedos da mão, nós somos os companheiros que vamos chegar ao fim desta estrada. Vamos chegar ao fim e vamos recuperar a esperança para Portugal, recuperar a dignidade para as instituições democráticas e para o povo português. Somos companheiros de uma jornada que vai ser longa, vai ser árdua, mas vamos chegar ao fim. E vamos chegar ao fim unidos como os dedos da mão. Depois, deixem-me dar-lhes uma palavra para a Susana. Eu já não sei se é Correia, Sandra, se é Correia, se é Carreira. Portanto, só para lhe dizer o seguinte: os direitos sociais são direitos humanos. Os direitos sociais são direitos humanos e devem ser defendidos como direitos humanos. A violação dos direitos sociais estabelecidos na Constituição da República Portuguesa e comumente aceites pela generalidade das Cartas de Direitos Fundamentais, como é a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, a Convenção Universal dos Direitos do Homem, reconhecem a natureza fundadora da dignidade humana aos direitos sociais. São direitos que fundam a dignidade da pessoa humana, como a liberdade, como a vida, a habitação, o direito ao trabalho. São direitos que devem, a garantia de dignidade no fim de vida, que são direitos que são fundadores da própria pessoa humana. Onde esses direitos faltarem, não teremos verdadeiramente uma pessoa humana. E então, sim, aqui está a natureza de direitos humanos. E devemos lutar pelos direitos fundamentais com a mesma veemência com que lutamos pelos direitos humanos. E devemos combater a violação dos direitos sociais com a mesma força e a mesma convicção com que combatemos os direitos, a violação dos direitos humanos. E, portanto, para nós, Partido Democrático Republicano, os direitos sociais são direitos humanos porque se destinam justamente a realçar e a reforçar a dignidade da pessoa humana. Uma palavra também, ainda na sequência da intervenção da Sandra, para o papel das mulheres neste partido. Recusar as cotas de favor. Não esqueça a sua expressão magnífica. Exatamente. Recusar as cotas de favor. Mas, numa sociedade que se alicerçou em bases fundamentalmente machistas, numa sociedade que exclui parte substancial dos seus membros porque elas são mulheres, numa sociedade que impõe às mulheres esta terrível opção. Se queres seres mãe, tens que recusar o emprego. Se queres ter o emprego, tens que recusar a maternidade. Esta sociedade precisa de um solavanco de força inicial. E é preciso que lhes dizer, com coragem, temos que impor as mulheres à força. Não por favor, não com cotas de favor, mas para impor à força a princípios e métodos de atuação que são talvez milenares e que excluem as mulheres justamente porque elas são mulheres. Não as excluem porque elas não têm valor, mas porque são mulheres. E nós isso recusamos. Nós defendemos a igualdade de oportunidades para todos. E os bons devem ser escolhidos, sejam mulheres, sejam homens, sejam idosos, sejam jovens. Os melhores devem ser escolhidos. Não deve ninguém ser recusado ou afastado porque é mulher, porque é jovem, porque é idoso, porque é isto, porque é aquilo. Não. Queremos os melhores, independentemente desses fatores de exclusão que muitas vezes acontecem. E por isso nós reservamos à mulher um papel muito importante neste partido. Eu quero dizer-vos que quando ganhei as eleições para a Ordem dos Advogados, a minha lista, a Direção Nacional da Ordem, composta por 20 membros, mais o Presidente, que era eu, o máximo que tinha tido até então foram 3 mulheres na direção. Em 20 membros, o máximo que tinha tido era 3 mulheres. Pois a minha lista apresentou, quase ao último momento, uma paridade, 10-10. E à última hora uma desistiu por dificuldades. Porque, como ela me disse, além de advogada e do seu escritório, ela era mãe, ela era esposa, ela era dona de casa, ela era, sei lá, uma multidão de outras coisas que tinha que fazer e que ninguém reconhece nem sequer o valor económico dessas atividades. E, portanto, a minha lista ficou composta por 11 homens e 9 mulheres. Na segunda, na reeleição, que referiu, porque realmente cumpri o que prometi aos advogados, e foi a reeleição, já foi com maioria absoluta, aí sim já fiz a paridade
10 homens, 10 mulheres, e eu desempatei para os homens como presidente. Mas quando saí, posso-vos dizer com orgulho que a única ordem de advogados do mundo, o único colégio de advogados do mundo, desde sempre, que tem uma maioria de mulheres na sua direção, é a Ordem dos Advogados Portugueses, porque eu assim o quis e por isso lutei e designei uma mulher para me suceder, que por acaso era o melhor membro que eu tinha no Conselho Geral. E foi escolhida por mim, não por ser mulher, mas por ser o melhor que eu tinha no meu Conselho Geral. E ganhou as eleições e está aí a travar um combate que todos nós vamos tendo notícia. E portanto a Ordem dos Advogados Portugueses é a única Ordem dos Advogados do mundo que tem uma maioria de mulheres na sua direção. Orgulho-me disso, e vamos fazer também um partido político, o Partido Democrático Republicano, em que as mulheres tenham exatamente os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, as mesmas garantias que os homens. Que ninguém seja excluído, que ninguém tenha mais dificuldade de participar só por ser mulher. E isto é também um princípio não só genuinamente democrático, mas é sobretudo um princípio republicano que nós queremos afirmar. Meus caros amigos, meus caros companheiros, estamos a 15 dias do nosso Congresso, da nossa Assembleia Geral de Filiados. Quero dizer-vos que há já boas movimentações, sinal de força, sinal de vitalidade do partido. Eu gostava que este primeiro Congresso transmitisse para o exterior a força da unidade, os tais dedos da mão, unidos como os dedos da mão. Que transmitíssemos para o exterior que estamos não a reproduzir em mimetismo muitas vezes degradado o que de pior possa existir noutros partidos, mas sim a construir, unidos, a construir determinados uma alternativa válida, uma alternativa política para o que tem sucedido neste país nos últimos 40 anos. Nós não somos uma alternativa ao governo do PSD. Nós somos uma alternativa ao governo do PSD e às falsas alternâncias do PS. Nós somos uma alternativa ao PSD e ao PS juntos e ao CDS todos juntos, porque eles conduziram Portugal à beira do abismo onde eles se encontram. Eles conduziram Portugal à beira do abismo. Por isso quero aqui neste momento apelar a todos os filiados, a todos os membros deste partido, que avancemos, que demos uma imagem de unidade, de pluralidade, mas de unidade nos princípios, unidade nas convicções, unidade nos propósitos que nos animam a todos. Tenho dito, e volto a repetir, se alguém vem para este partido para colher benefícios pessoais, errou. É melhor sair, é melhor ir procurar outro, porque nós aqui não nos guiaremos por esses métodos nem com esses objetivos. Repito, se alguém entrou para o PSD, aqueles que querem mudar Portugal, aqueles que querem mudar o país, aqueles que querem mudar a forma degradante e degradada de fazer política em Portugal, sempre em benefício dos mesmos, das mesmas famílias, dos próprios agentes políticos, aqueles que querem mudar isto são bem-vindos e todos vamos conseguir. Pode demorar mais ou menos tempo, mas vamos conseguir. Portugal tem de mudar, Portugal não pode continuar a caminhar esta senda que o vai levar inevitavelmente ao abismo. Nós já tivemos crises enormes na nossa história. 1383, 1640, e hoje estamos no limiar de uma crise, se é que já não entramos verdadeiramente nela, no limiar de uma crise que em tudo se assemelha a esses dois grandes momentos da nossa história, esses dois grandes momentos de redignificação da pátria portuguesa e do país. Nós hoje, simplesmente, o inimigo utiliza outra arma. Não é as lanças, não é a espada, não é os canhões de outrora, contra os quais marcharam os nossos antepassados. Não é. Eles hoje utilizam a arma mais vil que existe, que é o dinheiro. Ainda há dias, meus caros companheiros, dizia no Parlamento Europeu dois deputados, sobretudo um holandês e outro era dinamarquês, que nos acusavam a Portugal e à Grécia de termos gasto quantias enormes de dinheiro, sem ser para o fim para que esse dinheiro tinha sido concedido a Portugal. Não deixa de ser verdade, mas muitas vezes as piores mentiras são feitas
de misturas da soma de pequenas verdades. E eu respondi, sim, vocês, a Europa, deu muito dinheiro a Portugal. Mas não foi ao povo português, nem sequer foi ao país. Foi às elites decadentes que dominavam Portugal e que vocês compraram. E que vocês deram o dinheiro, mas não escrutinaram a forma como esse dinheiro foi gasto. Vocês deram o dinheiro, mas não vigiaram como é que esse dinheiro foi distribuído. E vocês aqui na Europa não se importaram com isso, porque a única coisa que vos importava vocês tinham. Vocês compraram as elites para eles virem aqui votarem subservientemente aquilo que vos interessava só a vós, só à vossa parte, e esquecerem de Portugal. Esse dinheiro era gasto, foi gasto à vista de todos, na corrupção, na compra de fidelidades políticas, no compadrio partidário, no eleitoralismo primário e só uma parte. Se calhar até a mais pequena parte foi gasta nos fins a que se destinava, que era para criar as bases de uma economia sólida, que fosse competitiva num quadro, num mercado global. E vocês não se importaram, porque a única coisa que vocês queriam de Portugal era que Portugal votasse aqui de acordo com os vossos interesses. E isso tiveram, porque todos os votos de Portugal aqui na União Europeia e nos órgãos da União foi um voto subserviente em relação aos vossos interesses e não em relação aos interesses do país. Vocês viram Portugal gastar milhões, a pagar milhões para abater barcos de pesca e não disseram nada. Em vez de utilizar esse dinheiro para modernizar a frota pesqueira, não senhor, abateram-na para facilitar a pesca de outros países, inclusive dos vossos. Vocês viram Portugal a gastar milhões a tornar a agricultura improdutiva, a arrancar, a abandonar as terras e a transformar terras agrícolas de excelência em pasto de eucaliptos, e vocês não fizeram nada. Porque vos interessava isto, porque a única coisa que vos interessava era que Portugal viesse aqui votar. E portanto, meus caros, o que eu digo a todos, como disse a eles, é preciso mudar esta Europa. Porque se ela continua assim, também não tem futuro. Esta Europa tem que ser uma Europa para as pessoas. Tem que ser uma Europa das pessoas e não uma Europa do dinheiro e das mercadorias para o dinheiro e para as mercadorias. Hoje circulam mais facilmente na Europa as mercadorias e os grandes capitais especulativos, muitos deles de origem criminosa, proveniente dos tráficos, proveniente da corrupção, proveniente de uma multidão, uma multiplicidade de atividades ilícitas, circulam mais facilmente no espaço europeu do que os próprios europeus. E isto tem que acabar. A integração pressupõe coesão e ambas exigem a liberdade de circulação no espaço europeu. Ou somos europeus ou não somos. E, portanto, se somos todos iguais, não há europeus de segunda, não há europeus de primeira. Uma última palavra para a nossa anfitriã Isabel Vaz, que, sobre o Algarve, nós temos ideias que irão ser amadurecidas, mas ideias que passam por uma regionalização e por e possivelmente isso vai ser uma discussão que iremos travar serenamente, mas prolongadamente, uma regionalização que tenha também alguma dimensão política, não só administrativa, mas também alguma dimensão política. Há no país, há em Portugal, regiões que revelarão mais as suas verdadeiras potencialidades, o seu genuíno dinamismo, se puderem decidir autonomamente, tomar decisões, algumas delas de cariz político. Eu dou-vos um exemplo que vocês entenderão facilmente. Em 1974, com o 25 de Abril, duas das regiões mais atrasadas de Portugal eram os Açores e a Madeira. Juntamente com outras zonas do interior do país, do interior de Portugal. Pois bem, com a autonomia dos Açores e da Madeira, nós nos indicamos hoje que essas duas regiões são das mais desenvolvidas de Portugal. Enquanto as outras regiões continuam a ser as mais atrasadas de Portugal. As regiões do interior, de Trás-os-Montes, até do Minho, da Beira Baixa, da Beira Alta, do Alentejo, continuam a ser regiões deprimidas, abandonadas, a quem o próprio Estado português, a quem os próprios governos viram as costas e só lá vão fazer algumas macaquices durante as campanhas eleitorais. É preciso dar a essas pessoas a confiança e a esperança e a certeza de que eles são portugueses iguais a nós e têm direito, o mesmo direito que nós, a participar nos benefícios do progresso e do desenvolvimento, e têm o mesmo direito que o Estado lá invista de acordo com as necessidades das populações e não segundo outros critérios.
É preciso que o Estado, e aqui assumimos mais uma vez o compromisso público de o fazer, o PDR assume esse compromisso de o fazer, o Estado fazer investimentos na área da justiça, na área da saúde, na área da educação, nas regiões mais interiores do país, mais abandonadas, mais desprezadas, para fixar pessoas e para, dessa forma, dar os primeiros passos no sentido do desenvolvimento, no sentido de eliminar as desigualdades que hoje existem entre os portugueses do interior e os portugueses dos grandes centros urbanos do litoral. Portanto, a nossa tarefa é gigantesca, temos muitos obstáculos a vencer. Temos, indubitavelmente, contra nós a hostilidade de um sistema, seja do PS, seja do PSD, seja do CDS, a hostilidade declarada desses partidos, das clientelas que dominam esses partidos cada vez maiores e cada vez mais vorazes, das clientelas e, sobretudo, de uma comunicação social que o serve, de uma comunicação social que está dominada por ele. Por isso, temos que vencer estes obstáculos, como antes do 25 de Abril também vencemos a hostilidade do regime e da ditadura contra as forças democráticas que calavam as nossas iniciativas, que prendiam e perseguiam e caluniavam os membros da oposição. Temos que os enfrentar com a mesma determinação com que outrora enfrentámos poderes idênticos e métodos de ação idênticos. Cada um de nós tem a obrigação, na sua família, nos seus empregos, nos seus locais de convívio, nos cafés, nos restaurantes, nas ruas, tem a obrigação de levar a mensagem, de transmitir a mensagem verdadeira do nosso partido para combater as mentiras que sobre nós dizem, para combater o silêncio que nos tentam reduzir a um fenómeno pitoresco na sociedade e na política portuguesa. Nós somos uma real alternativa a esta decadência, a esta podridão que vem sendo gerada há quase 40 anos, PS, PSD, PS, PSD, PS, PSD, como se um fosse alternativa ao outro. Não, senhor, são a continuação, como se dizia noutros tempos, só mudam as moscas. Só mudam as moscas, porque na verdade as políticas são as mesmas e as clientelas são sempre as mesmas. Por isso, é com o PDR, é com a nossa força, é com a nossa coragem, com a nossa determinação e, sobretudo, com os nossos valores e com os nossos princípios que nós vamos dar, finalmente, a Portugal um sentido para a sua história no futuro. Viva o PDR, viva Portugal!